Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Avatar, o último mestre. Capítulo 61. Depois de uma semana de meditação e de convívio com Yui, eu estava pronto para deixar a tribo mais uma vez, desta vez com Sakura ao meu lado. Nos despedimos de todos e marchamos em direção à Nação do Fogo, com uma coisa em nossas cabeças matando Ozai. Sakura estava obviamente nervosa com esse plano, e talvez eu não devesse ter aceitado a ideia dela tão rápido. Agora ela tem que arriscar tudo pelo que trabalhou nisso, quando eu poderia ter esperado o Senhor do Fogo abrir para um ataque. Depois de caminhar por uma hora, convoquei Cheshire e Ursoki, sendo Cheshire a chave, fogo, aquele que nos levaria para a Nação do Fogo, economizando tempo e dinheiro nessa empreitada. Mas mesmo com Cheshire sendo nosso meio de transporte, levaríamos 2 dias para chegar à fronteira da Nação do Fogo. Embora isso tenha sido uma melhoria imensa em relação às nossas outras alternativas. Agora, o nome do meu pai é Akon Lakon. Ele adora jogar xadrez e pôquer, é viciado em chocolate e odeia mosquitos. Seu esporte favorito é pegar fogo e ele adora música do Reino da Terra, mas não deixa ninguém saber, por motivos políticos razões. Sakura disse, quebrando o silenciador, ele adora romance e ama sua família. Se você quiser algo dele, basta chamá-lo de papai ou vovô. Ele vai derreter com isso. Literalmente. Nossa, isso vai ser muito divertido. Cheshire ronronou rindo. O que eu deveria ser? Ursoki gritou questionando, perguntando-se qual seria o seu papel. Vocês, 2 são animais de estimação dele? Sakura disse um tanto incerta, só não fale. Animais de estimação normais não falam. Ursoki olhou para ela e latiu, latir. Ursos de fogo, eles não. Latir é para. Sakura suspirou, vamos trabalhar nisso. Um animal de estimação. Cheshire cantarolou, finalmente posso ser um idiota e as pessoas vão me amar por isso. Eu ri, tudo bem. Acho que entendi. Agora, para a próxima coisa. Sakura suspirou, se você mostrar muita destreza em dominar o fogo, muitos nobres tentarão conseguir sua mão para suas filhas, então tente manter a discrição. Casamentos arranjados, ótimo. Eu vejo. Continuamos nossa viagem em silêncio, com Sakura nos contando sobre todos os costumes e coisas que deveríamos esperar, desde como se comportar perto de outros nobres e o que fazer em determinadas ocasiões sociais, dando-me especificamente um passo a passo completo sobre como se comportar na primeira fase do nosso plano. Isso foi se encaixar e conseguir alguns aliados políticos. Todos os planos eram tão complicados, que eu estava começando a pensar que Vaatu estava certo, que era melhor eu simplesmente matar aquela vadia. Não há jogos políticos no meio, mas decidi fazer o contrário, porque como havia dito, na pior das hipóteses, acabo matando-o. Na melhor das hipóteses, acabo matando-o. A diferença entre os dois foi o processo. Um era curto, o outro era, bem, consideravelmente mais demorado. Embora nem tudo seja considerado, este plano excessivamente demorado pode me trazer alguns benefícios imprevistos. Por um lado, sendo nobre eu teria acesso a um professor dobrador de fogo, sendo o elemento que mais me falta em habilidade. Se você não contar a dobra de ar que eu sou péssimo. A questão é que eu abusaria dos meus privilégios nobres recentemente adquiridos para entrar em uma escola de controle de fogo e aprender as bases, e dominar meu terceiro elemento. Embora eu ainda não me considerasse um mestre em nenhuma dobra, eu tinha um alto padrão para isso. Para ser um mestre nos meus termos, tive que dominar o elemento com todas as suas respectivas subcategorias de flexão. Depois de aproximadamente meio-dia voando, descemos em uma ilha próxima sem nome para montar acampamento. Se continuássemos nesse ritmo, estaríamos na Nação do Fogo amanhã, antes da meia-noite. Então, você quer que eu te chame de querido ou Akira? Sakura provocou, ficando confortável dentro de seu saco de dormir. Akira, por favor, eu não gostei dela me chamando de querido, foi estranho. Akira, o Senhor do Fogo e Sakura riu, as coisas com certeza estão ficando interessantes. Tenho certeza que sim, independentemente do que acontecer eu ri. Ponto de vista de Azula? Papai me ligou de volta para lidar com algumas situações políticas, não exatamente o melhor momento para isso. Mas com o dia do sol negro acima de nós, era de se esperar que ataques pudessem ocorrer durante esse dia. E quem melhor do que garantir que tudo corra de acordo com os nossos padrões? Por um lado, havia uma grande chance de o Avatar e seus amiguinhos atacarem, o que me daria a chance de brincar um pouco com o Avatar. Talvez até capturá-lo, se eu jogasse minhas cartas corretamente. Isso, claro, era apenas um grande se. Não sabíamos ao certo se o Avatar viria ou não. Estamos voltando. Sim. TY deu uma risadinha. Sua felicidade é profundamente perturbadora, Mai murmurou, eu invejo sua ingenuidade. Ordens do próprio Senhor do Fogo, eu disse com um tom final. Eu mal podia esperar para voltar e mostrar ao meu pai mais uma vez porque eu era a melhor opção que ele tinha. O melhor herdeiro. Que eu era melhor que Zuzu em todos os sentidos. Ponto de vista de Iró, o reino espiritual era diferente. A princípio não entendi o porquê, mas algumas olhadas ao redor me mostraram as respostas que eu procurava. Vaatu estava faltando. No começo entrei em pânico. Aang não estava nem perto da habilidade necessária para derrotar um inimigo como Vaatu, mas vendo quão calmo o espírito e o reino físico estavam. Isso significava uma de duas coisas. Vaatu ainda estava em uma prisão, mas em uma ou duas diferentes. Alguém havia se fundido com ele. É claro que havia outras possibilidades, como o espírito mais poderoso matando-o, o que por sua vez o forçaria a reformar-se dentro de Raava. Mas algo me disse que não era o caso aqui. Por alguma razão inexplicável, tive a forte sensação de que o mundo agora tinha 2 avatares, um para a ordem e outro para o caos. O mundo está mudando, e pela primeira vez não posso saber se essas mudanças são para melhor, suspirei.
Capítulo 62. Depois de um longo voo, chegamos ao nosso destino e eu estava pensando muito sobre isso. A política não era o meu jogo, mas mais uma vez encontrei-me num cantinho que gosto de chamar, pelo menos vale a pena tentar, meu encontro com meu avós? Deus, isso parece errado. De qualquer forma, minha reunião com meus familiares recém-adquiridos foi não como eu esperava. Eu estava preparado para algum tipo de tratamento duro, não para mim, mas para Sakura. Quero dizer, que pai aceitaria que seu filho ficasse 18 anos longe dele sem vir visitá-lo? Bem, eles estavam muito bem com ela, aceitando suas decisões, principalmente porque supunham que ela estava aprendendo sobre os dominadores de ar e sua cultura. Ela era aparentemente uma pesquisadora, uma daquelas que explora merdas antigas para obter conhecimento. Outra coisa que aprendi assim que cheguei em casa foi que o apelido dela era Sakura, razão pela qual ela o escolheu como sua identidade falsa. Embora eu suponha que não fosse uma identidade falsa, apenas ela se escondendo atrás de uma verdade, meio inteligente na verdade. Imediatamente após minha chegada, fui recebido por 2 avós excessivamente carinhosos, que me abraçaram assim que Sakura me apresentou. Para eles, isso era normal. Para mim, foi estranho pra caralho. Poucos minutos depois, após trocar algumas palavras com eles, fui conduzido ao meu quarto ao lado de Ursoki Shizire, principalmente porque provavelmente me perderia se não tivesse um dos mordomos me guiando. A casa era enorme, uma vez que entrei no quarto. Fiquei um pouco chocado com o quão carregada Sakura estava. O quarto que me deram era maior que qualquer outro cômodo que já tive, maior que qualquer casa que tive o prazer de morar. Eu tinha 2 malditas salas no meu quarto, uma para visitas e outra para visitas pessoais, segundo o mordomo, mas isso era apenas a ponta do iceberg. Pisos de mármore branco, decorações douradas e muito mais. Essa família era rica, muito rica. E ela quer ser empregada doméstica? Sheshire foi o primeiro a falar. Assim que o mordomo saiu, ela provavelmente tinha uma empregada como empregada. Bem, o que quer que a faça feliz, eu ri enquanto pulava na cama muito macia. Deus, acho que vou levar esse colchão para mim. É melhor do que dormir no chão ou no chão por uma longa margem. Eu tinha encontrado o amor da minha vida com esse colchão. Nenhuma palavra poderia descrever a textura. E antes que eu percebesse, cochilei. Na manhã seguinte, acordei gemendo, meu corpo se recusando a abandonar sua nova alma gêmea, o colchão, mas com determinação e muita força de vontade. Pesquei para afastar a névoa persistente, porém doce, do sono enquanto me sentava grogue. Minha cama, esfregando os olhos enquanto me alongava, olhando ao redor notei que a janela do meu quarto estava aberta, revelando um dia ensolarado. E considerando que Shizire ainda estava dormindo, e Ursoki também, isso significava que alguém havia entrado no meu quarto. Esse colchão excessivamente confortável era um problema. Se não puder estar alerta, posso morrer. Respirando fundo, pulei da doce mas perigosa prisão da minha cama para encontrar as roupas da Nação do Fogo dobradas cuidadosamente na minha mesa de cabeceira. Ou seja, foi o mordomo ou uma empregada que entrou no meu quarto, pois aquelas roupas não estavam lá no dia anterior. Suspirando em derrota, tiro minhas roupas, vestindo aquelas que minha falsa família tão graciosamente me forneceu. Ao fazê-lo, senti algo me observando, mas não se movendo graças aos meus sentidos elementares. Em um leve choque, quem quer que tenha entrado ainda estava aqui. Eu pulei para trás, me virando, com um olhar imediatamente atraído para a casa de banho, onde senti a presença. Bom dia, jovem mestre. Enquanto a jovem empregada se curvava, um único pensamento me ocorreu. Eu ainda estava quando vim a este mundo. Bem, não este, mas você entendeu? Eu estava nu. Normalmente não tenho problemas com nudez, mas como homem, luto com um problema pela manhã que todos os homens ou pelo menos a maioria tem. Um problema com o qual prefiro não cegar a empregada. Quer dizer, eu nem sei o nome dela. Jesus, pelo amor de, por que você está aqui? Exclamei em estado de choque e leve constrangimento enquanto vestia minha calcinha com pressa. Eu não queria que ela visse minha ereção matinal. O engraçado é que a empregada concordou completamente com isso. Não do jeito sexy e legal, mas do jeito que foi dito. Eu tinha visto tantas pessoas nuas a ponto de me tornar imune ao efeito conhecido como ficar perturbado pela nudez. Meu nome não é Jesus, mestre, e porque estou aqui, fui designada para ser sua empregada pessoal, respondeu a empregada sem perder o ritmo. Da próxima vez bata, eu disse com uma pequena carranca enquanto colocava minhas calças. Como desejar, a empregada sentiu. Nesse ínterim, Sheshire, que acabará de acordar, lutava para controlar sua necessidade inabalável de rir de mim. Vá embora por enquanto, senhorita? Leia Ember, a empregada respondeu antes de sair do quarto. Realmente. Sheshire riu. Você tem vato dentro de você. E você entra em pânico quando alguém vê você nu? Olha, eu não tenho nada contra isso. Sim, você tem Akira, apenas aceite. Caramba, ela era bonita. Mas eu não gosto de surpresas, suspirei, o que também era verdade. Uns 80% do meu pânico foi não saber que alguém estava lá, enquanto eu mostrava para eles. Sem que eu soubesse, é claro, se algum dia eu mostrar alguém, terei o controle da situação, e não. Ok, por que estou pensando nisso? Volte à sua linha de pensamento padrão. Jovem mestre, depois que você terminar de falar sozinho, por favor, desça para tomar um café da manhã equilibrado da Nação do Fogo. Lady Lacon está esperando por você. Leia disse através da porta. Porra, eu gemi. Capítulo 63. Depois de pedir aos meus avós e à minha mãe, Deus, isso vai demorar um pouco para se acostumar. De qualquer maneira, depois de pedir ou melhor, exigir um pouco de privacidade. Eles ordenaram que todo o pessoal ficasse fora do meu quarto, a menos que eu mesmo pedisse para eles entrarem. Um homem precisa de privacidade. Depois disso, comecei o dia com um café da manhã muito delicioso, e logo em seguida me disseram para ir explorar a cidade, enquanto eles discutiam algumas coisas com minha querida mãe. Vendo que não tinha nada melhor para fazer por enquanto e que nossos planos de golpe levariam algum tempo, concordei, além de querer ver a capital da Nação do Fogo de perto de qualquer maneira. Antes de partir, recebi
uma grande quantia em dinheiro, para gastar como achasse conveniente. Sem motivo para rejeitar o dinheiro, aceitei-o graciosamente. E comecei a explorar a vasta e rica capital do fogo, comprar coisas que provavelmente nunca usaria, comer em todos os restaurantes que cruzaram meu caminho e dar gorjetas absurdas aos garçons. Mas não importa quanto eu gastasse, não estava nem perto de usar o dinheiro que eles haviam dado por um dia. Obrigado por tudo, sorri para o garçom ao sair. Tropeçar em alguém. Peça desculpas, alguém exigiu pelo tom de voz, postura, cheiro e comportamento. Eu sabia que era uma mulher nobre, típica. Desculpe, eu disse, rindo interiormente enquanto me levantava, ficando um pouco chocado com o que vi. Azula foi quem eu acabei de tropeçar. De joelhos, Azula sorriu. Quero que você se desculpe de joelhos. Implore por perdão. Ah bem, esse plano. O plano de golpe durou mais do que eu esperava, 2 dias inteiros. Bem, 1 dia e meio, não, eu disse, igualando o olhar dela, eu já pedi desculpas. Eu não estava perguntando, disse Azula, olhando para mim. Se essa vadia maluca pensa que vou me ajoelhar e lamber suas botas só porque cruzei seu caminho, ela terá uma surpresa. Ok, ainda não estou ajoelhado, pisquei, enquanto saía do restaurante. Caramba, ele respondeu a Azula. TY Lee comentou maravilhado. E como eu sabia que era TY Lee? Bem, ela estava dando cambalhotas enquanto falava. Quem é você? Azula perguntou. Akira Lacon, respondi, sem perder o ritmo, enquanto ainda caminhava em direção à porta. Os Lacons não têm ninguém da sua idade, comentou Mai. E como eu sabia que era ela? Bem, sua voz, postura corporal e olhos gritavam que ela estava tão superada com tudo, ela se encaixaria bem no meu velho mundo. Mãe e eu voltamos. Nasci fora da Nação do Fogo, dei de ombros. Então posso entender sua estupidez. Permita-me dar-lhe uma segunda chance de se ajoelhar, Azula riu. Aqui na Nação do Fogo, minha palavra é lei. Com certeza, princesa, faça-me ajoelhar. Eu desafiei, chocando tanto Mai quanto TY Lee. Muito bem, vou ceder aos seus pensamentos suicidas, Azula suspirou, tentando parecer entediada. Mas ela estava gostando disso, queria fazer de mim um exemplo, queria me fazer ajoelhar, e no processo ela queria me faça sofrer. Ele está morto, Mai murmurou com um suspiro. Acho que não, TY Lee riu, pousando na frente de Mai, a maneira como ele anda e se apresenta. E a cor de sua aura é muito assustadora. Acho que ele tem uma chance. E talvez não podemos combiná-los? Ela está realmente bancando a casamenteira? Perguntei a Azula. Não preste muita atenção nela, todo o poder cerebral que ela tem. É usado nas acrobacias dela e nesse tipo de coisa, Azula respondeu com uma expressão irritada, e daí? Ainda quer que eu faça você se ajoelhar? Eu ri, a única maneira de me ajoelhar é se alguém for forte o suficiente para me obrigar, pisquei. Muito bem, siga-me, ordenou Azula, e só porque eu não tinha a mínima ideia de onde poderíamos lutar, fiz o que me foi dito. E eu andei atrás da Azula, um único pensamento me veio à cabeça, que depois de vencê-la eu teria que tirar a Sakura daqui, e voltar mais tarde para matar Ozai. Pois eu sabia que iria vencer esse duelo mesquinho, fodendo o plano golpista. Ponto de vista de Azula? Tenho apenas um dia na Nação do Fogo e já tenho que mostrar a um idiota insubordinado porque ele tem que obedecer a todos os meus comandos. Embora TY Lee estivesse certo, esse Akira não era um cara normal. Eu também poderia dizer que ele era um guerreiro. Eu me pergunto quanto tempo levarei para quebrar sua bravata. Ele parece confiante em suas habilidades, tanto que será um prazer quebrar sua confiança, para mostrar a ele porque eu era o melhor dos melhores. Então, para onde estamos indo? Akira perguntou, bocejando. Ele estava entediado? Ele ia lutar comigo? E ele estava entediado. Isso não foi confiança, foi estupidez. Para um lugar onde eu não vou queimar a cidade enquanto te ensino respeito. Legal, Akira riu. Ponto de vista de TY Lee, um menino, um lindo, e um com coragem metafórica suficiente para enfrentar Azula. Finalmente, alguém que pudesse sair com ela. Azula está sempre reclamando que nenhum garoto dá em cima dela, e como poderiam, cada um deles tem medo dela. Mas esse Akira não era. Ele tinha todas as marcas de seleção no meu perfil de namoro Azula. Bonito, confira. Confiante, confira. Bem dotado? Bem, não há como um homem com tanta confiança ter uma pequena melhor amiga, então confira. De uma família nobre? Verificar. Ele era neto de uma das famílias mais ricas da Nação do Fogo. Agora tudo o que ele precisava fazer era sobreviver a Azula por tempo suficiente para que ela se apaixonasse por ele. E tudo ficará bem. Estou tão animado com isso. Eu ri. Eu não entendo ou compreendo como seu cérebro funciona, mas suspirou, ou se você tem um para começar. Capítulo 64. Observadas por algumas dezenas de espectadores que nos seguiram, Azula e eu nos preparamos para nossa batalha no pátio de treinamento que a própria Princesa do Fogo havia escolhido. Diga-me, começou Azula. É isso que eles chamam de orgulho masculino estúpido? Com uma risada baixa, rapidamente criei várias respostas possíveis para isso. Antes de decidir, é melhor irritá-la. Quem sabe? Dei de ombros com os braços cruzados, além disso, só é estúpido se você perder. Bem, espero que você não decepcione. Azula sorriu, se posicionando. Sorri para ela e não disse nada. Decepcionar? Se alguém estava prestes a ficar desapontado, era eu, embora eu suponha que ela também ficará desapontada, ela não podia me tocar. Muito bem, vou agradar você, sorri enquanto descruzava os braços, ficando em minha própria posição, aproveitando minhas lições de espada, com as pernas ligeiramente abertas para melhor apoio. O mesmo vale para você, por favor, não decepcione, acrescentei com um olhar convidativo, dizendo para ela atacar primeiro com apenas um olhar.
Azula percebeu e com um sorriso de descrença atacou. A torrente de fogo azul vindo em minha direção era mortal, mas tediosamente previsível e copiando seus movimentos. Eu desviei o ataque facilmente com uma mão e ataquei com a outra, meu poder longe de estar no seu melhor. Eu estava depois de me abster de usar Vatu e suas emoções para alimentar meu fogo. Azula se esquivou do ataque saltando em minha direção, diminuindo a distância entre nós, mostrando o quão ágil e rápida ela era. Ela então agarrou minha mão antes que eu pudesse sair do caminho e tentou queimar meu rosto, mas com um sorriso, agarrei seu punho, parando o ataque antes mesmo de começar, espalhando-o com meu próprio controle de fogo. Nada mal, mas muito arriscado? Você não concorda? Eu sorri jogando-a no ar com uma única mão. Azula riu levemente divertida enquanto manobrava graciosamente até o chão. Sem dizer nada, ela se lançou sobre mim, cada chute e soco seguido por uma torrente mortal de fogo azul, mas eu simplesmente sorri, escapando sem muita dificuldade, mantendo meus olhos nela para evitar qualquer dano. Então, isso é tudo? Eu perguntei, chutando a princesinha alguns metros para trás. Não respondeu Azula com um olhar furioso, invocando sua técnica favorita, o relâmpago. Que interessante! Comentei com admiração, estudando os movimentos que ela fazia, aprendendo cada pequeno detalhe que podia. Copiando seus movimentos e lembrando que li e assisti sobre essa técnica mortal, fechei minha mente e separei meu chi enquanto copiava seus movimentos. E com bastante facilidade, eu havia gerado minha primeira iluminação. Isso foi tão chocante que a própria Azula perdeu a compostura por um segundo, mas logo se recuperou disparando sua iluminação que colidiu com a minha. Aproveitei a explosão ofuscante como uma chance de diminuir a distância e desferir um soco em sua barriga com força suficiente para fazê-la se dobrar, cuspindo um pouco de sangue. Ela engasgou em descrença por um curto período de tempo. Devo lhe agradecer por me ensinar como usar essa técnica. Uma coisa foi a preparação, mas vê-la em movimento me ajudou a juntar todas as peças. Sorri para ela, ajoelhando-me para ver seus olhos. Olho. Azula rosnou. Agora vou mostrar do que sou capaz. Espero que seja 1000 vezes melhor, sorri no fundo. Fiquei feliz por ela começar a levar isso a sério. Caso contrário, essa batalha nada mais seria do que eu vencendo ela. Continuei estudando sua base e formas, copiando suas técnicas e adaptando-as ao meu próprio estilo enquanto lutava contra ela. O que eu ainda não consegui foi criar chamas azuis. Até agora consegui chamas arroxeadas que eram bastante quentes, mas não tão quentes quanto as chamas que a própria Azula estava usando. Bem, princesa, não que isso não tenha sido divertido, mas tenho coisas para fazer sorrir. Eu já estava brincando com ela há uma boa meia hora, queria fazer outra coisa. Afinal, eu tinha aprendido mais do que o suficiente com esse pequeno duelo. Com um suspiro corro até ela, desviando de seu ataque, uma vez que estava na frente dela. Criei uma cortina de fumaça e pulei atrás dela, enquanto ela tentava para descobrir onde eu estava. E então comecei a bater na nuca dela com um golpe forte, nocauteando-a. Ele ganhou. Mai comentou incrédula. Meu Deus, TY Lee deu uma risadinha, correndo em minha direção. Enquanto eu mantinha minha guarda alta, eu não tinha ideia do que ela iria tentar. Você é solteiro? Assim que aquela pergunta saiu de sua boca, ouvi um bip na minha cabeça, como aquele que as pessoas costumavam ouvir nos anos 90 enquanto tentavam se conectar à internet. Eu estou. Respondi, me perguntando se ela estava tentando me convidar para sair ou algo assim, não que eu fosse contra. TY Lee foi uma das 7 garotas da Nação do Fogo que eu sem dúvida esmagaria. As outras 6 eram irmãs dela, piadas à parte. Eu não diria não se a oportunidade estivesse disponível, então novamente ela poderia estar tentando me arranjar com Azula, e eu prefiro ficar solteiro. Bom, você gostaria de sair com uma garota muito bonita? TY Lee deu uma risadinha. Ah, graças a Deus ela não está tentando me armar para o caso Arkham. Eu ficaria encantado, sorri para ela. Sim, entrarei em contato em breve. TY Lee sorriu, correndo de volta para Mai, que repetia sem parar o fato de eu ter vencido como se isso fosse impossível. Bem, estou indo, acenei para eles, deixando Azula inconsciente, TY Lee muito feliz e Mai muito confusa e quebrada para trás. Com essa batalha aprendi muito, que em termos de técnica Azula estava léguas acima de mim, por enquanto. Mas em força bruta, experiência, talento, velocidade e resistência, eu era superior a ela. Sendo a única razão pela qual eu a pisei neste duelo sem muitos problemas. Capítulo 65. Depois do meu pequeno duelo com a Princesa do Fogo voltei a explorar a cidade antes de voltar para a casa dos Lacon. Me perguntando quando seria meu encontro com TY Lee, fiquei genuinamente curioso. Com um sorriso entrei em casa, sendo cumprimentado por Sakura. Como foi o seu dia? Sakura perguntou. Foi interessante, eu ri, eu briguei. Sakura me olhou por um segundo, antes de perguntar, uma briga? Com Azula, eu suspirei. Você ganhou? Sakura perguntou. Eu fiz, e aprendi muito com ela, balancei a cabeça, surpreso por ela não estar me repreendendo por lutar contra a Princesa do Fogo. Bem, agora vamos esperar, Sakura suspirou. Para quê? Eu pisquei. Para ver se a princesa vai encarar isso como um insulto ou um desafio, Sakura suspirou. Provavelmente um insulto. Aquela garota precisa muito de ajuda psicológica, veremos. E os dias se passaram, e eu estava esperando que a Princesa do Fogo viesse se vingar com um exército, ou que seu pai me declarasse um traidor da nação, mas, surpreendentemente, nada disso havia acontecido ainda. Então, aproveitei meu tempo explorando a cidade e todos os pequenos restaurantes que pude encontrar, eu não ia mentir. Eu estava gostando disso, foi relaxante. Ninguém me odiava aqui, sendo nobre e tudo mais, fui amado por algumas pessoas e ignorado por outros, o que por sua vez fez com que meus poderes de empatia pela primeira vez em muito tempo fossem bons. Principalmente dentro da casa dos Lacon. Sakura e seus pais me amavam. E por mais brega que pareça, é bom ser amado. Especialmente quando você pode sentir o gosto da comida em todas as emoções.
Quanto à data que me foi prometida, bem, eu ainda estava esperando a chegada de T.Y. Lee, mas a essa altura eu tinha certeza. Azula a intimidou para tirá-la do encontro. Não consigo imaginar Azula concordando com T.Y. Lee namorando o cara que a derrotou. Oh, bem, eu ri. Ponto de vista de T.Y. Lee, quando contei a Azula que ela tinha um encontro com o grande, forte, bonito e poderoso Akira, ela pirou. Foi adorável vê-la ficando nervosa. Eu sabia que ela não desgostava disso. Caso contrário, ela teria me avisado de forma muito violenta. Em vez disso, ela estava nervosa pela primeira vez na minha vida, tanto na minha vida quanto na da Mai. Azula estava nervosa. Porque eu namoraria o cara que me humilhou, Azula murmurou tentando parecer brava. No começo ela estava. Mas agora que a perspectiva de um encontro estava em seu horizonte, aquela raiva havia sumido. Ela estava intrigada com Akira sobre sua destreza em batalha. Ela queria sair com ele. Eu tenho que concordar com T.Y. Lee. Deus, isso parece errado, mas suspirou, mas ele parece ser o seu tipo. Sim, poderoso, bonito e bem equipado, eu ri. Bem equipado, na verdade ele estava. Suas técnicas eram perfeitas, comentou Azula, com a insinuação sexual voando sobre sua cabeça. Ela precisaria de mais ajuda do que eu havia previsto inicialmente. Ela é como um bebê nesse assunto. Posso aprender uma ou duas coisas, melhorando minha própria técnica. Mas suspirou então, vamos fazer isso? Qual é, Azula? Eu sei que você gosta dele. Eu a provoquei. Tudo bem. Azula cedeu pela primeira vez para tudo, mas é melhor vocês dois me ajudarem. Pois se eu falhar nessa missão vou queimar vocês dois. E lá estava nossa velha Azula de volta, latindo para nós. Não se preocupem, se Akira não te beijar até o final do encontro, eu vou pular no seu fogo. Sim, isso é o quão bom eu era. Desde que vocês dois tenham isso claro. Azula sentiu fogo acendendo em suas mãos. Muito bem, irei até esse encontro, e como tudo terei sucesso, queimando qualquer coisa no meu caminho. A essa altura, tudo estava queimando ao seu redor, enquanto ela ria como uma maníaca. Tudo bem, primeira dica, diminua o tom, algumas centenas de níveis. Talvez eu devesse ter prometido outra coisa. Nós vamos morrer. Ela vai assustar Akira, e nós vamos queimar mais, sussurrou em meu ouvido. Não seja bobo, Akira aguenta isso e muito mais. Eu espero que sim. Ponto de vista de Akira 2 dias depois? Havia algumas coisas que eu não esperava na vida, coisas que eu considerava impossíveis, como Sokka me derrotar, Pacu ser engraçado, Vato dançar e coisas assim. Hoje aconteceu uma daquelas coisas impossíveis, ou melhor, improváveis. Azula estava na minha porta, vestida com uma roupa fofa em vez do uniforme, olhando para mim. Suas emoções deixavam tudo claro. T.Y. Lee havia me enganado. Azula estava nervosa, algo que eu não esperava dela. Eu esperava raiva, ódio, talvez até inveja. Mas nada disso, só uma garota, uma maluca nervosa. Vim para o nosso encontro, afirmou Azula. Entendo, respondi. Você precisa de mais tempo para se preparar? Azula perguntou com um sorriso muito estranho, suas emoções queimando com a ideia de ser rejeitada, me fazendo pensar. Por que ela estava tão empenhada nisso? Por que um encontro com um cara aleatório era tão importante para ela? Eu queria dizer não e deixá-la. Mas simplesmente não consegui. Dê-me 5 minutos para trocar de roupa. Adicione um elogio a Akira, ela pode ser louca, mas ainda parece meio fofa. E ela não preciso de outro motivo para ficar ainda mais louco. Afinal, preciso combinar com a sua aparência. Embora duvide que fique tão bem, tudo bem. Isso é bom o suficiente. Muito bem, Azula sentiu ainda com um sorriso muito estranho, corando um pouco, vou esperar aqui. Sakura olhou para mim e para Azula pela janela. Enquanto eu me vestia, você vai ter um encontro. Com ela. Para ser sincero, quando aceitei, pensei que fosse com T.Y. Lee. Suspirei. A garota que você derrotou? Sakura perguntou. Sim, eu balancei a cabeça. A princesa do fogo? Sim, balancei a cabeça mais uma vez. Eu não sei se deveria estar orgulhosa de você, ou com raiva, Sakura acrescentou. Nossa, ficarei as duas coisas, orgulhosa. Não se preocupe, duvido que ela queira namorar comigo mais de uma vez, pisquei. Eu não sei, Sakura comentou com um sorriso, ela parece meio que investiu nisso. Bem, foda-se. Quem sabe ela não seja tão maluca quanto o programa mostrou, talvez ela seja apenas uma criança com direito. Não, Akira, você sabe que ela é louca, pare de tentar encontrar motivos para tomar essa decisão acertada. Eu suspirei, foda-se. Capítulo 66. Você conhece o ditado, não enlouqueça? Bem, adivinhe? Esse ditado estava absolutamente certo antes de hoje. Nunca tive a experiência de namorar uma garota maluca. E cara, Azula era louca, mas eu não podia culpá-la. Do nosso breve encontro durante a nossa batalha, e agora mesmo no nosso encontro, eu reuni informações mais do que suficientes sobre ela para ter uma boa ideia geral do que ela era e como ela se tornou o que era. Azula era um prodígio dominador de fogo e uma perfeccionista dedicada, mostrando isso durante nosso encontro, pois ela até controlava o jeito de andar, certificando-se de que seus passos fossem perfeitos e simétricos. Mostrar que ela não quer nada menos sobre si mesma e além do controle absoluto. Do ponto de vista psicológico, ela é muito inteligente, mas seu QI incrivelmente alto foi eclipsado por seus transtornos de personalidade narcisista e antissocial, que se enraizaram em sua cabeça, graças ao querido e velho pai, Ozai. À medida que nosso encontro avançava, eu a questionava sem revelar meus motivos sobre sua infância, tentando soar como um cara interessado em sua educação, e assim como eu esperava, ela começou a mostrar essas tendências cruéis e sádicas desde muito jovem, com seu pai alimentava esses comportamentos com amor falso, ao mesmo tempo que eliminava qualquer bem nela antes mesmo de começar a crescer. Graças a Ozai, ainda criança, ela provou ser cruel, tendo uma personalidade sociopata, quase sem demonstrar empatia ou remorso por suas ações, mesmo quando essas ações prejudicavam outras pessoas tanto física quanto emocionalmente, sendo seus alvos geralmente Zuko e seus amigos, Mai e T.Y. Lee.
Mas pelo que ela estava compartilhando, ela nem sempre foi assim. Aparentemente, houve um tempo em que ela e Zuko eram próximos antes que o monstro de Ozai assumisse um papel mais ativo em criá-la, mostrando que Azula foi fortemente influenciada por seu pai demoníaco, que era um monstro em todos os sentidos possíveis, levando-a a um labirinto sem saída, pois ela acreditava que conquistaria o amor dele se fosse mais parecida com ele. No entanto, isso era impossível, pois Ozai era um homem cruel e incapaz de amar. E enquanto Azula tentava desesperadamente conquistar o amor de Ozai, sendo como ele, sua mãe Ursa e ela se separaram. Pois assim que a pequena Azula começou a imitar o pai, sendo cruel e sádica para conquistar seu amor, Ursa começou a repreendê-la por seus atos de natureza cruel, o que aparentemente ocorria com bastante frequência. Com ela mostrando claro favoritismo para Zuko, Azula se concentrou em tentar ganhar o favor de seu pai, mas sem o amor de sua mãe. Mas nada disso aconteceu. Ozai nunca a amou, mas mostrou favoritismo por ela. Mas sem o amor das duas pessoas mais importantes de sua vida, ela ficou traumatizada, moldando o medo de não poder contar com o amor de ninguém, por mais próximos que parecessem. O que a amaldiçoou por ser incapaz de confiar nos outros, como seu pai, começou a controlar as pessoas ao seu redor usando medo. É claro que não foi isso que ela compartilhou. Essa foi a versão empática que obtive com os poderes, pois ela compartilhou sua história de um ponto de vista muito delirante, mostrando que sua compreensão da realidade estava muito quebrada, ou que ela estava se forçando a acreditar no contrário. Zuko sempre teve ciúmes de mim. Azula sorriu, terminando sua história, mas por trás de seu sorriso confiante, eu me afoguei em um mar de dor, uma dor como nunca havia experimentado antes. A verdadeira tristeza, como ela consegue falar sem chorar, está além da minha compreensão. Essa é a história. Sorri. Então tenho outra pergunta para você. Muito bem, mas isso significa que você me deve 2 perguntas, afirmou Azula, em tom exigente. Por que você concordou em vir namorar comigo? Perguntei, sabendo muito bem que foi Ty Lee quem a colocou nisso, quero dizer. Azula não teria essa iniciativa e, além disso, ela estava rindo mesmo quando eu não estava tentando ser engraçado, o que significava que Ty Lee havia lhe dado alguns conselhos horríveis. Eu sei com certeza que isso não foi ideia sua, pelo menos não totalmente, quero dizer. Depois de vencer nosso duelo, eu esperava que você viesse até mim, mas não de uma forma romântica. Azula franziu a testa e sorriu. Bem, porque juntos você e eu seremos o casal mais forte do mundo inteiro. Com nossos poderes combinados dominaremos a Terra. Ela terminou, acendendo as mãos em seu fogo azul característico. Então, por que eu sou forte? Eu ri. Basicamente Azula assentiu. Então, você não me acha bonito? Por que estou provocando o caso Arcão? Mas enquanto minha mente questionava por que eu estava fazendo isso, não consegui parar. Sim, Azula assentiu, aproximando-se, com o rosto a centímetros do meu, no canto da sala do restaurante que eu havia alugado. Bom, eu sorri. Seu rosto estava neste momento tão próximo do meu que eu podia sentir o cheiro doce de seu perfume invadindo meus sentidos. Com suas emoções mostrando um leve tom de esperança, esperança de que eu não fosse rejeitá-la, porque ela estava sentindo isso. Ela mal me conhecia e perdida nessa sensação do desconhecido. A próxima coisa que sei é que a língua dela estava na minha boca. O beijo dela foi tão instantâneo, tão urgente que dominou todos os meus sentidos enquanto buscava algum sentimento inalcançável, mas tangível. Eu sabia agora por que não a rejeitei completamente, não foi porque tive pena dela ou por não ter fudido o plano. Se fosse esse o caso, eu teria me ajoelhado na primeira vez que a conheci, evitando tudo isso. Não. A verdadeira razão pela qual eu não a rejeitei foi porque eu era como ela. Nós dois estávamos quebrados em níveis diferentes. E parando qualquer resistência, não que houvesse para começar, deixei-me mergulhar nesse sentimento enquanto meus lábios esmagavam os dela, tentando achatar e destruir sua boca, num desejo selvagem de contato. Ela empurrou avidamente para trás com a boca aberta, a língua explorando o espaço úmido dentro da minha boca, com a minha língua fazendo o mesmo. Com Azula segurando minha cabeça com firmeza, mostrando até que queria controle, segurando minha cabeça como se quisesse me impedir de escapar. Quão quebrado eu estava. Quão quebrada ela estava. E quão triste foi isso, que senti conforto nesse beijo. Capítulo 67. Ponto de vista de Azula? Talvez o tempo tenha parado quando seus lábios encontraram os meus, mas a vibração dentro de mim só se intensificou. Meu coração batia forte dentro do peito enquanto meus joelhos ficavam mais fracos. Eu estava me sentindo fraco e por algum motivo estava bem com isso. Eu só conseguia me concentrar em como macio Akira era contra minha boca, quão agressivo e delicado era seu toque, quão viciante ele invadia todos os meus sentidos. Uma parte de mim estava com medo de que isso fosse um sonho. Uma parte de mim não tinha certeza se eu tinha sonhado esse momento de vida, como muitas vezes antes com coisas diferentes, mas outra parte de mim me prendeu à realidade, me mostrando isso era tão real quanto qualquer outra coisa. Por trás desse beijo havia emoção crua e pura, mostrando mesmo aqui uma batalha pelo controle, na maneira como seus dedos seguravam minha cabeça no lugar, enquanto eu fazia o mesmo na maneira como Akira mantinha os olhos semiabertos, dando uma espiada toda vez. Ele voltou para tomar ar só para ter certeza de que, assim como eu, isso não era produto de sua imaginação. Eu ainda não tinha certeza se a natureza estava enraizada neste momento ou se minha mente me enganou para esse momento maravilhoso, mas cada respiração que eu respirava eu sentia o agora doce aroma de um rio e pela primeira vez desde que me conheço, eu não sinto a necessidade de vencer. Na verdade, a sensação quente de sua respiração em meu rosto, embora desestabilizadora, era convidativa, fazendo-me por um breve momento considerar perder para ele mais uma vez, desta vez de propósito. Mas eu não iria deixá-lo vencer tão facilmente, então mantive meu lugar. Ele não tinha medo de mim e, surpreendentemente, eu estava bem com isso. Era bom o que quer que ele estivesse sentindo por mim agora. Akira murmurou enquanto rompíamos nosso beijo, seus olhos perdidos no fundo. Ponto de vista de Akira?
O que diabos foi isso? Quase me senti fora de controle, como se eu tivesse entrado no estado avatar por um breve momento e esse fosse o resultado. Mesmo agora, seus lábios pareciam convidativos, acolhedores. Eu não tinha palavras. Uma parte de mim gritou que eu deveria lutar contra esse sentimento ridículo, que eu não deveria ter nenhum sentimento pelo caso Arkham. Mas infelizmente para essa parte de mim, o que eu estava sentindo não era apenas avassalador, dele mesmo, mas ainda mais inebriante com o que eu estava sentindo de Azula, quase como uma droga. Ninguém antes dela teve esse sentimento cru de me querer tanto. Eu a queria, não sabia por que nem me importava. Eu queria Azula, e eu iria tê-la. Akira. Azula ia dizer alguma coisa, mas não era hora de falar, então dei um passo à frente, colocando suavemente a mão em seu rosto, exigindo de certa forma outro beijo enquanto meus lábios se aproximavam, o cheiro de seu hipnótico além da razão. Ela imediatamente calou a boca, e mais uma vez empurrou agressivamente para trás, seus lábios esmagando contra os meus, e mais uma vez senti aquela onda particular de calor que me fez questionar tudo, como porque eu estava sentindo isso, quando eu mal a conhecia. Continuei a beijá-la, enquanto seu sabor silenciava todos os meus pensamentos. Ela quase parecia delicada sob meus braços, como uma figura de porcelana que poderia quebrar se eu a pressionasse com muita força, fazendo todo o meu corpo formigar com a sensação, mas também era tão bom, especialmente a sensação de seu corpo encostado em mim como meus braços. Enrolado em torno dela parecia quase proibido, mas tão certo. Isto provavelmente mudaria muitas coisas na minha vida, mas não me importei, alegando que a sua boca era inebriante, com a sensação de fome intensa. A sensação dos seus joelhos a ceder era verdadeiramente magnífico. Foi como se o tempo tivesse parado ali mesmo para eu apreciar o momento, enquanto estávamos encostados na parede do restaurante, colados um ao outro, como se não existisse mais ninguém ao nosso redor. Bem, não tenho palavras. Eu ri, quebrando o beijo. Você ainda me deve 2 perguntas, afirmou Azula, seus olhos afundando em meu âmago. Ao responder suas perguntas, comecei a questionar meus motivos. Eu sabia que isso era errado. Eu conhecia todos os contras e problemas disso, mas parecia tão certo. Ela se sentia tão pequena em meus braços, tão minha. A pior parte é que mesmo sob todas as suas defesas ela se permitiu sentir algo por mim. Eu podia sentir seu desejo cru de amor, gritando para eu não rejeitá-la. O engraçado é que eu sabia que não poderia rejeitá-la, não mais. Aquele navio partiu há muito tempo, pois eu também sentia algo por ela. Ponto de vista de T.Y. Lee. No começo eu estava nervoso, Azula estava indo para seu primeiro encontro. Ela era tão esperta e poderosa com todo o resto, mas tão socialmente desajeitada quando se tratava de meninos. Mas esse garoto era diferente, ele não a temia. Nem um pouco. Eu sabia disso, podia ver em sua aura. Isso como o dela estava quebrado, ainda mais que o dela. Então assumi minha missão pessoal de juntar os dois, dando a Azula todo o meu conhecimento sobre meninos, como rir se eles dissessem alguma coisa, embora ela levasse isso muito a sério rindo mesmo quando não havia necessidade. Eu também disse para ela iniciar o beijo, os meninos adoram isso. Mas para ser sincero, esperava um beijinho, um beijo nos lábios, e não a sessão completa de amassos que eles estavam tendo. Estava além das minhas expectativas de envio. A maneira como eles se beijaram foi hipnotizante. Nunca tinha visto beijos assim, tão poderosos e ao mesmo tempo tão delicados. Azula tinha namorado. Sorri, não havia dúvida disso. Por quanto tempo? Mai acrescentou enfadonhamente. Se o Senhor do Fogo não gosta dele, será o fim deles. Tenho a sensação, ele não se importa com o que o Senhor do Fogo pensa. Respondi, por algum motivo Akira parecia o tipo de homem que não se importava com o que os outros diziam. A aura dele dizia isso, mas isso era só o sublinhado. Eu vi a aura de Ozai, sei com detalhes o quanto ele é um monstro. E ainda assim, ao lado de Akira, sua aura parece a de um gatinho tendo um ataque. Capítulo 68. Depois que meu primeiro encontro com Azula terminou, voltei para minha casa, com um único pensamento em mente. Que não havia dúvida de que eu sentia algo por ela e que o pior era que eu sabia que era estúpido da minha parte fazer isso, ou bastante impossível. Afinal, eu a conhecia há talvez 1 ou 2 dias. E ainda assim, embora eu soubesse que ela era louca e engraçada, eu simplesmente não conseguia encontrar uma razão boa o suficiente para me motivar a excluí-la da minha vida. Cada vez que eu tentava pensar em minha mente vagava até o exato momento em que nossos lábios se encontravam. Como macios eram seus lábios e quão agressivamente quentes eram. Escusado será dizer que Azula já tinha um sentimento de possessividade por mim que emanava acima de suas outras emoções, como um animal reivindicando seu território. Eu podia sentir isso e se de alguma forma me deixasse feliz, sentir isso, sentir cada emoção dela. Eu ainda conseguia me lembrar perfeitamente do que ela sentiu durante nosso primeiro beijo. No começo ela estava com medo da rejeição, com medo de que eu recusasse, depois surpresa por eu ter retribuído o beijo, e agora ela estava exultante com o resultado das coisas. Era estranho sentir cada emoção percorrendo-a, como a água de um rio. Mas eu não podia negar que era bom sentir os lábios dela tocando os meus. Era quase como se o mundo ao meu redor desaparecesse, apagando qualquer outra emoção que não fosse ela, intoxicando meus sentimentos. Bem, suponho que as coisas poderiam ser piores, murmurei, pulando na minha cama. Ela parece uma garota legal. Sheziri comentou, talvez um pouco violenta, mas quem sou eu para julgar os rituais de acasalamento humano? Revirei os olhos para o gato, eu simplesmente não esperava desenvolver nenhum sentimento. Era melhor quando eu não tinha problemas com garotas, eu ri. Problemas? Vocês dois não são uma coisa agora? Sheziri perguntou, confuso. Suponho que sim, eu não tinha certeza, mas considerando quão possessiva a princesa se sentia em relação a mim no final do nosso encontro, era seguro assumir que ela me via como dela agora. Então, qual é o problema? Sheziri perguntou novamente. Eu
Eu não sei, suspirei com um gemido baixo, é que eu não esperava que isso acontecesse. Na minha mente eu tive uma visão, uma ideia dela. E um único beijo quebrou isso. Um único beijo quebrou minhas barreiras como se eu fosse a porra de um castelo de areia. Eu ri respirando fundo. E o pior é que eu não estou bravo, só com medo. De quê? Então me virei para olhar para o gato. Eu sei que não faço sentido, mas o que sinto não faz sentido. Suponho que entendo, ronronou Chezire. Você faz? Eu ri. Eu te conheço há bastante tempo. Para ter uma ideia geral de como você pensa, o gato assentiu. Não importa o quão poderoso você seja, ou quão imortal você se torne, você ainda é um ser vivo, sujeito à confusão, medo ou desconhecido e muito mais. Medo do desconhecido? Eu perguntei. Você esperava que as coisas acontecessem de uma certa maneira, e agora você não tem ideia de onde está, e isso te assusta um pouco. Às vezes, as coisas que nos assustam não são as coisas que podem nos machucar fisicamente. Chezire riu. Às vezes é o que não conseguimos entender o que nos assusta, e você não consegue entender isso não completamente? Suponho, suspirei, me perguntando e se ele estivesse certo? Eu estava com medo de não ter previsto nada disso ou estava com medo de querer que as coisas continuassem assim? Que eu queria mais da Princesa do Fogo Azul. Obrigado, Chezire. É um prazer. Chezire sorriu para mim com um tom caloroso. Ponto de vista de Azula? Eu tinha um namorado, um homem que não tinha medo de mim, nem do meu pai. E ele era todo meu, eu teria certeza disso. Talvez pudesse trazê-lo comigo para minha missão no reino terrestre. Garantir que nenhuma outra garota suicida tentasse conquistar o que eu havia conquistado. Não acredito que você tem namorado. T.Y. deu uma risadinha pulando de cabeça para baixo. Você não pode? Eu olhei para ela. Não havia dúvida de que eu iria conquistar o coração dele e torná-lo meu, declarei. Não houve dúvida. Claro que era, eu nunca beijei um garoto antes dele, nem flertei com um. Todos eles me temiam, por um bom motivo, eram fracos, lamentáveis, patéticos e muito mais. Então todas as informações que eu tinha sobre esse assunto vieram de T.Y. e alguns romances com os quais perdi algum tempo, me intrigaram o que era romance. Embora eu nunca tenha acreditado que me importaria com isso, ainda era divertido o suficiente. Mas Akira mudou isso, seus lábios ásperos e ao mesmo tempo macios mudaram isso. Me senti fraca nos braços dele, pequena, quase frágil, e gostei. Só não conseguia odiar a sensação na maneira como ele me segurava como se eu fosse uma boneca de porcelana prestes a quebrar, sendo tão delicado comigo mas ao mesmo tempo agressiva tentando dominar nosso beijo. Claro que não permiti que ele vencesse tão facilmente e lutei pelo controle, mas mesmo assim, a sensação era inebriante. Não havia nenhum motivo oculto sob ele, ele não se importava com meu status ou poder, ele só me queria. Então, e agora? Mai perguntou. Bem, agora ele se junta ao nosso grupo, afirmei. E quanto à possível invasão? Mai perguntou novamente. Ainda temos algum tempo antes disso. Agora, precisamos voltar para Ba Sing. Se respondi, com Akira no meu time, ninguém ficaria no nosso caminho. O Avatar cairia em nossas mãos em uma derrota esmagadora. Incrível. T.Y. lhe sorriu. Mas você deveria sair com ele mais algumas vezes antes de convidá-lo para viajar pelo mundo conosco. Eu pretendia fazer isso, eu disse. Vou esperar 48 horas antes de sair com ele novamente. Capítulo 69. 48 horas depois do meu encontro com Azula, acordei e vi a própria Princesa do Fogo, Azula, na sala da minha casa conversando com Sakura e meus chamados avós, de um jeito nada Azula, o que quase me fez entrar em pânico, mas uma rápida verificação de suas emoções com meus poderes de empatia, agora muito úteis, mostrou que Azula estava na verdade apenas testando as águas, para ver se havia alguma oposição do lado da minha família de que ela teria que queimar até virar pó para me pegar. Honestamente estou lisonjeado. Você não me contou que estava namorando a Princesa do Fogo, comentou meu avô com um sorriso, sentindo-se ao mesmo tempo orgulhoso e assustado. Eu estava planejando, comentei, com clara diversão, as palavras de Chezire ainda ecoando em minha cabeça. Tive que aceitar que as coisas nem sempre saem como planejado, nem aqui nem no reino espiritual. Eu gostava de Azula e estaria com ela enquanto isso fosse um fato, algo que passei a aceitar na noite passada, depois da minha crise. Quem pode me culpar? Mesmo os melhores de nós passam por alguma crise. Me desculpe por ter estragado a surpresa. Azula se desculpou com um sorriso malicioso, mas por trás de suas palavras havia uma insegurança subjacente. Ela provavelmente pensou que eu não contei a eles imediatamente porque queria manter nosso beijo nas sombras, o quanto Ozaya quebrou. Não, está tudo bem, dei de ombros. Isso só torna as coisas mais fáceis, pisquei para ela, enquanto descia as escadas em direção à sala onde toda a família estava sentada. Você tem planos para hoje? Azula perguntou com curiosidade, suas dúvidas diminuindo lentamente. Na verdade, tenho algo para fazer, balancei a cabeça, e deve levar cerca de 1 ou 2 horas. Por quê? Você veio me levar para sair? Eu ri. Algo assim, Azula comentou revirando os olhos, mas vou esperar até que você esteja totalmente disponível para isso. Muito bem, eu balancei a cabeça enquanto caminhava lentamente até ela, ajoelhando-se até ela se sentar, e com um sorriso suave e sem aviso, pressionei meus lábios contra os dela suavemente, delicadamente e cheio de desejo, esclarecendo qualquer dúvida em sua mente. Eu estava me escondendo ou com vergonha do que havia acontecido entre nós, e à medida que aquele breve segundo se prolongava, pude sentir suas inseguranças se dissipando, enquanto inalava sua respiração trêmula em meu rosto, sentindo o calor de sua pele na minha, e uma vez que terminamos naquele beijo curto, mas significativo, eu ainda podia sentir o gosto do batom dela na minha boca como um presente só para mim. Azula ficou satisfeita com o beijo, enquanto todos os presentes ficaram surpresos. Onde posso te encontrar depois que você terminar?
O que você tem que fazer? A princesa do fogo perguntou. Voltarei aqui assim que terminar, respondi, deixando para trás uma plateia atônita. Quando deixei a Azula em minha casa com a desculpa de que tinha que fazer alguma coisa, foi porque na verdade eu tinha que fazer alguma coisa, não só andar por aí. Tinha que meditar, principalmente porque queria conversar com Vato sobre algumas coisas. Queria esclarecer alguns pensamentos que tive. Por um lado, queria perguntar-lhe o que ele pensava sobre o caos e a harmonia. Caos e harmonia, Vato disse, um tanto incerto sobre minha pergunta e como respondê-la. Sim, quero dizer. Você é o espírito do caos, mas o que é harmonia para você? Suspirei. Sem harmonia não pode haver caos, pois o caos sem harmonia se torna a ordem natural das coisas, portanto, tornando-se harmonia, iniciando um paradoxo. Eu ri para algo existir, um oposto deve existir. Caso contrário, seu propósito perde o sentido, eu afirmei. Quente sem frio é apenas uma palavra. Como sabemos o que quente realmente é, se não tivermos nada com que comparar hot? Por que você está perguntando isso de repente? Vato disse após alguns segundos de silêncio. Bem, eu tenho algumas dúvidas. Sobre o que fazer daqui para frente, nesses últimos dias tive tempo mais que suficiente para ver as coisas em outra perspectiva, eu ri. Somos agentes de destruição. Ou agentes de mudança. Depois conhecendo Azula cheguei à conclusão que nós humanos somos o resultado de nossas experiências pessoais. Os acontecimentos de nossa vida nos moldam. Fui pressionado a fazer um acordo com você, só porque queria me sentir seguro dos primordiais. Nunca admiti isso, mas esse foi o destaque do meu acordo. Então você quer mudar o mundo? Vato zombou, percebendo onde eu queria chegar com a conversa. A maioria das mudanças na história da humanidade se deve a você e ao seu caos, respondi, surpreendendo o espírito caótico. O caos traz mudança, a harmonia traz estagnação. Mas o caos também traz destruição e morte, Vato acrescentou com um sorriso. Sim, eu balancei a cabeça, mas uma vida curta de mudanças é melhor do que uma longa vida de nada. Então responda a minha pergunta. O que é harmonia para você, fora de Raava? Um conceito sem sentido, que mesmo com Raava governando, os humanos não conseguem alcançar. Vato respondeu com um tom cansado. O que você está planejando desta vez? Bem, para começar, eu estava planejando mudar o mundo agitando os eventos como os conheço, livrando-me de alguns jogadores, eu sorri com o espírito. Seu plano original vindo aqui era matar o Senhor do Fogo, e depois voltar a treinar, mas isso não é mais tudo, não é? Vato disse, com clara diversão. Matar Ozai neste momento é mais uma coisa pessoal, ele não é mais um objetivo ou um desafio. Eu interiormente encolhi os ombros, o que eu realmente quero. Como eu disse antes, é mudar drasticamente o mundo em que vivo. Meu objetivo? Caos e harmonia. Agora entendo por que você perguntou, você só queria esclarecer, e percebeu que você não dá mais a mínima. Hahaha, muito bem. Vou apoiar esse esforço, Akira. Comece uma era de caos em você mesmo de qualquer maneira. Isso me ajuda de qualquer maneira. Raava não ficará quieta se interferirmos muito nos assuntos morais, então certifique-se de interferir bastante, e chutar a bunda dela toda vez que ela tentar ficar em nosso caminho. Bem, isso parece um plano, eu ri. Capítulo 70. Depois da minha conversa com Vato, voltei para casa para ver o que Azula queria fazer. Ela aparentemente teve a ideia de me apresentar ao pai dela, para que pudéssemos sair juntos em missão. Isso, claro, não foi nesse caso. Ela não precisava me apresentar a ninguém para eu ir com ela, mas ela queria. Do seu jeito maluco, ela estava tentando fazer uma reivindicação pública sobre mim para que outras garotas ficassem longe de mim se a fama dela não os afastasse de antemão. Vendo que essa era a minha chance de avaliar pessoalmente Ozai em uma escala de quão fraco ele era comparado a mim, aceitei. Seria divertido ver o responsável pelo mundo como ele é. Isso, claro, era uma faca de dois gumes. Tipo de arma para mim, como eu estava agora, eu não iria me ajoelhar ou mostrar qualquer submissão a ele, eu não queria, e mesmo se eu fizesse, Vato iria enlouquecer dentro de mim lançando o metafórico mesa dentro da minha cabeça. E isso tudo foi graças a Azula. Depois daquele maldito beijo, as falsidades que eu vinha me alimentando sobre jogar o jogo longo foram quebradas no momento. Tudo parecia um castelo de cartas no momento em que me permiti sentir algo tão real. Agora, eu não me importava mais com o plano, mas eu me importava com Azula. Meus sentimentos por ela, ou quão fortes eles eram, não faziam sentido. Eu sabia que isso iria me trazer mais problemas do que qualquer outra coisa que eu já havia feito na minha vida antes, mas simplesmente não me importava. O pior é que eu sabia que não a amava, gostava dela, mas amor era uma palavra tão forte. O que eu estava sentindo era mais animalesco do que qualquer coisa. Como uma sensação de posse no momento em que a beijei, ou melhor, ela me beijou. Eu simplesmente senti que ela era minha. Eu iria me apaixonar por ela? Bem, há alguns anos eu teria dito não e rido, mas depois de toda a merda que passei ao longo de quase uma década, posso dizer com certeza que não tenho a mínima ideia do que o futuro nos reserva. Para mim. Então, novamente, eu nunca amei ninguém no sentido romântico antes, então talvez isso fosse amor. Mas independentemente da definição exata dos meus sentimentos por Azula, tive que conversar cuidadosamente com o Senhor do Fogo. Uma palavra dele e Azula se voltariam contra mim, como um cão infernal. Eu precisava cravar minhas presas mais fundo em seu âmago, pois um dia, ela teria que trair seu pai por mim. O palácio está logo à frente, comentou Azula apontando para o palácio, com um orgulho tão forte que me surpreendeu um pouco. Isso deve ser divertido, comentei. Azula olhou para mim e com um sorriso disse, deveria, mas por favor não insulte meu pai, tenho meus motivos para perdoar nosso primeiro encontro. O pai, por outro lado, não. Louca, finalmente tenho um namorado e gostaria de mantê-lo vivo, se possível. Adorável, eu ri, não se preocupe, vou me comportar. Ou matá-lo se ele tentar mexer comigo, de qualquer forma, funciona para mim. Bom, Azula suspirou, suas emoções queimando de alívio, eu sabia que isso era importante para ela, eu podia sentir isso.
A área imediatamente ao redor do Palácio Real era muito monótona, totalmente coberta de rochas e completamente desprovida de qualquer forma de vida vegetal. Para alguém isso mostraria falta de preocupação com a decoração da realeza, mas na verdade foi uma jogada muito inteligente da parte deles. Em parte porque este terreno tornava quase impossível a infiltração furtiva, pois qualquer guarda seria capaz de vê-lo, quilômetros antes de você entrar no palácio. Enquanto a carruagem nos levava para dentro do castelo, observei detalhadamente o muro que circundava a propriedade que separava o palácio do resto da cidade. Com guardas em cada canto, algumas centenas pelo que pude sentir e sabia que havia mais, mas infelizmente meu senso de água e sísmico não foram suficientes para obter um número exato, pois o terreno era vasto demais para eu cobrir, mas me deu uma ideia geral do que esperar quando eu matar Ozai. Agora, depois de tudo isso, eu esperava um palácio muito impressionante, afinal a arquitetura da Nação do Fogo sempre me surpreendeu, comparada com as outras culturas ao redor, mas no final das contas, não surpreendeu. Depois de tudo que foi construído, o palácio em si era uma estrutura única e muito monótona, que tinha algum charme, mas não o suficiente para ser digno de ser um palácio. O lugar era literalmente uma maldita torre com 3 alas distintas, sendo consideravelmente menor que o Palácio do Reino da Terra. Respirando fundo, depois da sensação muito desanimadora do que era esse edifício, concentrei meus sentidos na ala maior da torre. Sim, me recuso a chamar isso de palácio. Quando até a tribo da água tem algo melhor, seja lá o que for, depois focando um pouco, notei um chi muito escuro emanando do palácio, o que me surpreendeu, e muito. Não porque algo sombrio estivesse naquela ala, mas porque antes de hoje, como agora, eu nunca havia sentido as emoções de alguém. Ou, neste caso, chi antes. Talvez eu estivesse enlouquecendo, é sempre uma possibilidade. Você não é. A única razão pela qual você sentiu quem quer que fosse naquela sala, foi porque os sentimentos dele eram sombrios o suficiente para garantir que você o sentisse. Vato riu. Isso está ficando deliciosamente interessante. Bem, se o que eu senti foram os sentimentos de alguém, e eles são tão sombrios, eles só podem vir de alguém. Ozai, eu suspirei interiormente ao pensar, se eu pudesse sentir seus sentimentos daqui, em pessoa próxima, isso cara me deixaria de bom humor. Ah, então esse é o seu futuro sogro, Vato riu. Mal posso esperar para ver isso. Talvez você o chame de pai? Vato, se eu tiver que beijar Aang para calar você, eu farei. Você não ousaria. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.